Caros fiéis, o evangelho deste domingo de hoje é tirado do evangelho segundo São Lucas, capítulo 5. Naquele tempo, comprimido pela multidão que vinha ouvir a palavra de Deus, Jesus se encontrava à margem do lago de Genezaré. Ele viu duas barcas que se achavam na margem. Os pescadores haviam descido e lavavam as redes. Subindo a uma das barcas, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Em seguida, tendo-se sentado, ensinava da barca às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: conduz para o alto e lançai vossas redes para a pesca. E Simão respondeu: Senhor, nós labutamos toda a noite e nada apanhamos, mas pela tua palavra vou lançar as redes. Eles o fizeram e apanharam enorme quantidade de peixes, e suas redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Vendo aquilo, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e lhe disse: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. O espanto com efeito se apossara dele e de todos os que com ele estavam, ante a pescaria que haviam feito. O mesmo acontecia com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante serás um pescador de homens. Então reconduziram as barcas para a margem e eles, deixando tudo, o seguiram. Podem sentar-se. Hoje, dia 3 de julho, é o quarto domingo depois de Pentecostes. Se celebra também a festa de Santo Irineu, bispo e mártir, porém ela não aparece hoje, nem como memória, por causa desse quarto domingo depois de Pentecostes. Amanhã é dia ferial. Na terça-feira, dia 5 de julho, é a festa de Santo Antônio Maria Zacaria, confessor, festa de terceira classe. Quarta-feira é dia ferial. No dia 7, quinta-feira, é a festa dos santos Cirilo e Metódio, bispos e confessores. No dia 8, é a festa de Santa Isabel, rainha de Portugal e viúva, festa de terceira classe. No sábado, é a comemoração da Santíssima Virgem, no sábado. O próximo domingo será o quinto domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse evangelho do quarto domingo depois de Pentecostes, nós temos o episódio da pesca milagrosa no começo do apostolado de Nosso Senhor, quando ele vai escolher os seus apóstolos. Então, ele já vai fazendo um milagre para isso. E esse milagre é o milagre dessa pesca milagrosa, onde nós vemos onde Nosso Senhor já escolhe o chefe da igreja. Ele já tem em mente, na sua mente divina, é claro, que é São Pedro. Notem bem que ele pede para pregar numa barca, porque assim ele ficaria diante de todos os ouvintes, não teria ninguém atrás dele, né? Porque ele estava do lado do mar, do lago. E com isso, ele pede uma barca, e essa barca pertence a São Pedro. Com isso, ele já indica a simbologia, né, da barca da salvação, a arca da salvação, que é a igreja, com o seu chefe que está ali. São Pedro ignora tudo isso, é claro, mas Nosso Senhor não ignora. Mas nós já temos aí o primeiro sinal que São Pedro manifestará mais claramente depois,
daquilo que, digamos assim, foi um dos motivos, certamente, que levou nosso Senhor a escolhê-lo como o chefe da igreja, ou seja, a fé de São Pedro, a fé que ele tinha em nosso Senhor Jesus Cristo. Note bem que aqui, nosso Senhor Jesus Cristo devia ser quase que um desconhecido para São Pedro. Estávamos ainda no começo das coisas. No entanto, São Pedro, depois que nosso Senhor prega, nosso Senhor dá um conselho a São Pedro para levar o barco para o lago e soltar as redes, pescar. Ora, São Pedro diz que tinha trabalhado toda a noite ali, era um pescador experiente, né? Tinha trabalhado toda a noite e não tinha pegado nada, porque os peixes têm isso, né? Eles às vezes dão uma de velhaco e somem e você não consegue pegar nada. E São Pedro conhecia bem isso, sabia que não estava no tempo de peixe, não estava bom. Eles passaram a noite e não tinham pegado nada. Então, isso certamente ia passar um certo tempo até que os peixes voltassem. E ele diz isso a nosso Senhor. No entanto, diz também que vai obedecer a nosso Senhor. Essa afirmação dele. Pela tua palavra vou lançar as redes. Então, pela tua palavra, São Pedro dá fé à palavra de nosso Senhor, que diz uma coisa que aparentemente não tem sentido e que ele conhece, porque trata-se de pescaria. São Pedro conhece aquilo, ele é pescador profissional, ele sabe muito bem disso e ele prevê que não vai pegar nada. No entanto, por causa da palavra de nosso Senhor, ele dá fé a isso e o resultado é milagroso. Ele pesca, certamente teve a maior pesca da carreira dele, porque teve que chamar outra barca e as duas barcas se encheram de tal maneira que quase afundavam. Então, mostra bem isso, o prêmio que São Pedro teve. E São Pedro se deu conta imediatamente que era milagroso e se deu conta da grandeza de nosso Senhor e recebeu uma recompensa virtuosa, uma virtude da qual nós todos temos necessidade, que é a humildade, porque a reação dele é essa: afasta de mim que eu sou homem pecador. Ele viu que se tratava, que era alguém de Deus. Então, São Pedro realizou um trabalho bem frutuoso, e mais ainda frutuoso por causa dos peixes, mais ainda espiritualmente. A recompensa maior que ele teve, certamente mais do que os peixes, foi a humildade que ele recebeu, a sua fé que se tornou mais esclarecida e, portanto, mais humilde em nosso Senhor depois desse milagre. Nós temos então aqui o contraste entre trabalhar com nosso Senhor e trabalhar sem nosso Senhor. Porque São Pedro executou um trabalho, antes ele tinha executado outro trabalho, sem nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua própria iniciativa, conhecimentos, etc., etc., e não conseguiu nada. Depois, ele realiza um trabalho por nosso Senhor, com nosso Senhor, porque foi nosso Senhor que o ordenou, disse a ele a fazer aquilo, e ele deu fé na palavra de nosso Senhor, e o resultado foi extraordinário. Extraordinário não só sob o ponto de vista da material, ou seja, da pesca em si mesma, mas também sob o ponto de vista espiritual, da humildade e das virtudes da fé robustecida que ele recebeu depois de ter obedecido à palavra de nosso Senhor. Então nós devemos aplicar às nossas vidas essa distinção entre trabalhar com nosso Senhor e trabalhar sem nosso Senhor, porque todos nós trabalhamos. Pecadores ou santos, todos trabalham.
E quando eu falo de trabalho, não é só o trabalho propriamente, o trabalho que se faz assalariado, o serviço que se faz, não é só isso. Eu falo de um modo mais amplo. Toda a nossa atividade aqui nesta terra é um trabalho. E este trabalho pode ter ou pode não ter frutos. Há trabalhos que são inúteis. Há trabalhos que são mais ou menos úteis, e há trabalhos que são muito úteis, que representam, às vezes, um ganho que muda as nossas vidas, completamente, muito além do que nós pensamos. Então, devemos analisar, ver essa diferença de trabalhar com nosso Senhor ou trabalhar sem nosso Senhor. Primeiro, o trabalho sem nosso Senhor, que é o que predomina hoje. Existem vários tipos. O primeiro é o que trabalha sem a graça de Deus. Esse é completamente estéril. Trabalho completamente estéril. É como correr no caminho errado. Trabalha sem a graça. Então, não estando na graça de Deus, não pode obter nenhum mérito. A pessoa que está em estado de pecado mortal não tem nenhum mérito. Então não adianta que ela reze, não, ela deve rezar. Mas essa oração não lhe trará nenhum mérito. Lhe trará, no máximo, graças atuais que poderão agir no sentido de sua conversão. Só isso. Há pessoas que se enganam, estão em pecado mortal e fazem muita caridade, como se diz. Ajudam muito, ajudam os pobres, ajudam sim. Às vezes de maneira generosa, sim. Mas então, o que é que elas ganham? Elas ganham méritos para a vida eterna? Não, não ganham. Por quê? Porque eles não têm o direito fundamental a obter esses méritos, que é a graça santificante. Não estão em pecado mortal. No entanto, eles ganham sim graças atuais que trabalharão para a sua conversão. Agirão para a sua conversão. E se eles forem fiéis a essas graças, então essas graças se reverterão em benefícios temporais. É por isso que se vê gente, às vezes, que vive em pecado, faz muita caridade e fica mais rico. Então ele se ilude, isso é um perigo, ele se ilude achando que Deus está retribuindo a ele, que ele está indo bem. É um espírito calvinista. Ele está indo bem porque ele faz caridade e Deus me dá o dobro. Sim, mas dá o dobro em quê? Só em bens materiais? Cuidado. Pode ser sinal de sua infidelidade, dupla infidelidade. Infidelidade porque fica em pecado mortal e infidelidade porque não corresponde às graças atuais que poderiam levá-lo à conversão. Então esse é o primeiro, trabalhar sem Cristo, o pior de todos. Trabalhar estando em estado de pecado. Corre no caminho errado. E pode ficar cada vez mais cego. Depois, existe também aquele que pode até estar em estado de graça, mas trabalha para o mundo. Ele é absorvido pelas preocupações do mundo. Ele se volta para as riquezas, para as honras. No primeiro caso, que eu falei, aquele que trabalha sem a graça de Deus, ele trabalha para o demônio. No segundo caso, que eu estou descrevendo agora, ele trabalha para o mundo. Ele perdeu o sentido de sua destinação eterna, ou se tiver muito pouco, ele poderá estar, como eu disse, em estado de graça, mas de qualquer modo, se estiver, estará num estado muito perigoso, de grande tibieza. E então, essa pessoa se devotará às coisas do mundo, rezará talvez um pouco, mas a vida de piedade, a vida da graça, ficará escondida num canto da casa de sua alma. Ela se devotará toda a conseguir mais riqueza, mais honras, etc, etc. Esse é outro aspecto do trabalhar sem nosso Senhor Jesus Cristo.
Em geral, essa pessoa se verá paupérrima e muito humilhada no dia do seu julgamento. E o terceiro caso, daquele que trabalha sem Nosso Senhor, é aquele que trabalha sem pureza de intenção. Já é um grau mais elevado. São pessoas que procuram, e estão na graça de Deus e que procuram crescer na graça de Deus, mas eles são muito divididos. Muito divididos. Divididos em que ponto? Divididos, sobretudo, entre a glória de Deus e a sua própria vontade. Eles estão divididos sempre. Eles querem fazer as coisas e muitas vezes querem fazer até o bem, mas segundo a sua própria vontade. A isso eles não admitem. Eles fazem às vezes muitas caridades e têm até uma intenção, oferecem por Nosso Senhor, etc, etc, mas querem fazer da sua maneira. Se chegar até certo ponto, olha, os bens são meus, etc, etc, eles impõem. Então, essa divisão, certo? Essa divisão entre o seu próprio eu, sua própria vontade e fazer as coisas somente pela glória de Deus. São pessoas divididas. Então, muitos dos seus trabalhos também são perdidos. Então, esse é o trabalho infrutuoso, daquele que joga a rede de noite e não colhe nada. E nós temos o trabalho que é frutuoso. Notem bem que esse trabalho frutuoso, esse trabalho que dá frutos, não é necessariamente o trabalho que faz a gente ficar mais rico ou ter mais bens. Evidentemente não é isso. Deus nos livre dessa mentalidade protestante. Não é isso. O proveito é, sobretudo, proveito de natureza espiritual. É verdade que, normalmente, aquele que procura trabalhar por Nosso Senhor lhe dá o que é necessário para viver. Ele tem uma certa estabilidade também a nível material. Essa é a regra normal das coisas, mas não é sempre assim. Nosso Senhor pode provar a pessoa também dessa maneira. E então nós temos, a primeira coisa é o que vai diretamente ao encontro, o que é diretamente contrário ao primeiro caso daquele que trabalha sem a graça, ou seja, ele precisa trabalhar na graça de Deus. Essa é a primeira coisa. Alguém que coloca os seus interesses, os interesses desta vida, acima da manutenção do seu estado de graça, ele é espiritualmente louco. Porque o primeiro ponto fundamental é esse, a obtenção do estado de graça e a manutenção dele. Porque também há aqueles que são completamente instáveis, por motivos diversos, e que não conseguem se manter em estado de graça. Bom, abandonar é o pior, mas é claro que essas pessoas precisam procurar seriamente ver o que está errado em suas vidas. Então, o primeiro ponto é esse. Para aquele que não buscou ainda, buscar uma boa confissão, depois buscar os pontos de sua vida que precisam ser necessariamente mudados, a fim de que pelo menos diminuam as ocasiões de tentações, e tocar a vida nesse sentido. Tocar a vida de maneira que se possa manter o estado de graça, estar na graça habitual e, portanto, ter méritos para o céu. E a partir daí, tudo muda de sentido, porque os sofrimentos, as dificuldades, os trabalhos, de modo geral, terão fruto, terão sentido. A vida da pessoa ganhará sentido a partir daí, porque tudo terá um significado para a vida eterna. Mas é uma vida, evidentemente, que supõe uma grande fé, como a fé que São Pedro tinha aqui. Jogou a rede, confiando na palavra de Nosso Senhor, ainda que ele soubesse, humanamente falando, que não ia dar em nada. Assim, muitos de nós podemos achar que a vida católica, humanamente falando, não tem sentido, mas ela é cheia de sentido.
para aqueles que tiverem uma fé firme. Essa mesma fé que São Pedro tinha. Depois, fazer tudo segundo a vontade de Deus, porque há pessoas que estão em estado de graça, mas são apegadíssimas à sua vontade. Só fazem o que querem, ou quase sempre. É verdade que há remédios bem eficazes, por exemplo, a vida religiosa. Na vida religiosa a pessoa faz voto de obediência, pronto. Já é um remédio que vai bem fundo. Mas mesmo na vida religiosa pode ocorrer também. E na vida comum, mais ainda. Quanto mais nesse nosso mundo que quer se colocar a liberdade em primeiro lugar. Ou seja, a minha vontade. Não é isso. Liberdade é caminhar no caminho de Deus. E, portanto, submeter sua vontade à vontade de Deus. Então, fazer tudo segundo a vontade de Deus, não só a vontade que nós conhecemos claramente, mas a vontade que ocorre, muitas vezes de maneira inesperada em nossas vidas. Esse é a segunda maneira de trabalhar com o nosso Senhor. Depois, está sempre na presença de Deus. Por que isso? Para purificar nossa intenção. Porque quando nós não estamos na presença de Deus, nós tendemos sempre a fazer as coisas o que nós queremos. É verdade que, de um certo modo, essa presença sempre se manifesta, porque se nós estamos na graça de Deus, queremos fazer as coisas como nós queremos, mas lembramos dos mandamentos. Não posso fazer também isso porque isso está errado. Isso é perigoso, isso pode me levar ao pecado. Então, isso é um freio, sem dúvida, um bendito freio. Mas não basta isso, porque senão a pessoa se manterá nos limites, digamos assim, do pecado mortal, mas no resto vai fazer o que quiser. E notem bem que é muito fácil a pessoa avaliar errado os limites entre pecado mortal, pecado venial, imperfeição, etc, etc. Nós temos, muitas vezes, não avaliamos direito as coisas. E então, tendemos a fazer o que nós queremos. Por isso, é preciso fazer esse exercício da presença de Deus. Deus está presente, sim, pelos mandamentos, etc., mas também pela oração, pela lembrança contínua de que Ele está olhando todas as nossas ações. E então nós faremos sempre esse exercício. Mas será que está bom o que eu estou fazendo, mesmo que não seja propriamente um pecado ou um grande pecado? Mas será que nosso Senhor está de agrado com isso? Se Ele estiver fazendo esse exercício da presença de Deus, Ele se fará muito mais vezes esta interrogação e, portanto, tenderá a fazer as coisas com maior pureza de intenção. E depois, agindo, porque isso aqui são coisas, são atitudes que a pessoa tem, ela pensa, ela se exercita, mas se ela não agir, não vai adiantar muita coisa. A ação é que sela as intenções da pessoa. A ação é que mostra de maneira muito clara que a pessoa tem aquelas intenções. Muitas vezes é difícil saber se a pessoa consentiu ou não no pensamento. Ela mesma não sabe, o padre também não sabe, mas se ela agiu daquela maneira, bom, aí é a prova que ela consentiu naquilo ali. Aí aparece muito mais claramente. Assim também, na vida espiritual, as boas resoluções, as boas práticas, são todas boas sim, mas não são suficientes se elas não passarem às ações. Então nós devemos agir sempre por amor de Deus. Primeira coisa é essa. Não por amor de nós, mas por amor de Deus. Sabendo que aquilo agrada a Deus, ou pelo menos tendo uma boa expectativa de que aquilo agradará a Deus. Primeiro ponto. E depois, com todos esses exercícios da presença de Deus, né, devemos agir em união com Deus e com nosso Senhor. E então, nosso trabalho será cada vez mais frutuoso. Nós, cada vez mais,
conseguiremos mais peixes. No final deste evangelho, nosso Senhor diz a São Pedro: você vai se tornar pescador de homens. Bom, era a missão específica de São Pedro, o seu apostolado. Mas, de certo modo, isso pode valer para todos nós, porque quando a pessoa cresce muito na graça de Deus, ela começa a se tornar pescadora de homens. Em que sentido? No sentido de que sua oração se torna tão meritória que vai valer para os outros. Existem almas reparadoras. O que é que nós fizemos agora, nos dias anteriores, na sexta e no sábado? Comunhões reparadoras. Mas o que é isso? É exatamente comunhões e exercícios que tendem a reparar as ofensas que são feitas aos sagrados corações de Jesus e Maria. Então, nosso Senhor quer estimular isto em nós. Pelo menos uma comunhão, já alguma coisa. Mas é claro que isso deve se espalhar em toda a nossa vida. Nos tornarmos almas reparadoras, mas isso, é claro, supõe já uma santidade, né? Houve sempre almas que se exercitaram nisso e salvaram a multidão de almas, se tornaram grandes pescadores de almas, salvaram mais almas do que São Pedro pescou de peixe naquele dia. Isso é possível. Então, para aqueles que se preocupam, e todos nós temos, é claro, muitíssimos casos de desvios e erros e isso e aquilo, particularmente em nossas famílias, por exemplo, e nós não podemos fazer nada, porque se a gente fala alguma coisa, nos chama de fanático, disso, daquilo, ou sei lá o quê. Então, sigamos esse caminho. Será uma maneira muito boa de salvar aqueles entes queridos que nós temos, que às vezes estão numa cegueira muito grande e que tal cegueira só pode ser vencida pela ação da graça. Mas se nós não procuramos a graça, como é que eles vão procurar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.